E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Bom, a partir de agora, a gente vai entender um pouco mais sobre as questões de direitos pessoais do autor, né? O autor ele tem direito patrimonial para poder comercializar isso e ele tem direito moral para poder ter a imagem dele vinculada àquela obra intelectual dele, como nós já tratamos aqui no curso. Vamos entender um pouco mais sobre isso e vamos entender alguns conceitos para vocês poderem também ver o que acontece se eu violar isso, se eu comprometer esse direito de alguém. Vamos dar uma sacada nisso. Ó, qualquer violação a esses direitos descritos do autor, direito patrimonial, direito moral, já se configura um prejuízo moral. Então é o seguinte, pessoal, já estou te deixando claro que se por acaso alguém viola o teu direito, ao qual já descrevi como detentor de um direito autoral na condição de compositor, como detentor de um direito conexo, como na condição de um músico executante, você já tem um prejuízo moral instalado. Presumido e independentemente de prova, até porque trata-se de um dano que decorre da própria norma, da lei e de suas disposições. Então, pessoal, já tem uma questão aí na tua cabeça a partir desse momento de que ao mesmo tempo que te confere um monte de direito, você também tem que se preocupar com relação ao quanto você pode estar sendo violado a respeito desses direitos que lhes foram conferidos e também você correr o risco de também não violar o direito de alguém com relação a isso. Dá uma olhada nessa agora, pessoal. Já o tipo do dano material que encontramos no artigo 29 da Lei 9.610, essa é a Lei de Direitos Autorais, pessoal. Prevê expressamente diversas modalidades de utilização da obra em que se exige autorização prévia e expressa do autor, sendo que, se violado tal esse dispositivo, cabe ao autor ou criador intelectual da obra o direito à indenização pelos direitos patrimoniais feridos. Então, pessoal, é o seguinte, lá na Lei de Direitos Autorais, ao mesmo tempo que ela está concedendo proteção legal sobre a sua obra intelectual originária, ela prevê algumas regras no que diz respeito à violação dessa obra. E se essa obra ela for violada em determinados termos, você pode pedir uma indenização por isso. Então é muito importante que você tire dessa aula, que você pode ser violado os seus direitos patrimoniais ou morais, e para isso você precisa ter consciência das proteções que você precisa ter, da maneira como as pessoas vão utilizar a obra ao qual você autoriza, como é que elas vão autorizar e como é que elas vão utilizar o que você autorizou. E para isso tudo que é muito importante que existam combinados, né, pessoal? Contratos, existam troca de formalidades, que com isso você reduz aqui o dito pelo não dito, dando uma espécie de mais segurança jurídica para o teu negócio. Mas o meu interesse nesse caso, pessoal, é que você entenda que você pode ter o seu direito violado dependendo da maneira como ela for utilizada, se não for feita a autorização prévia da sua obra, da maneira como você quer que ela realmente seja usada. Ó, o responsável pela violação dos direitos autorais pagará a título de indenização patrimonial o valor dos exemplares que tiver vendido, o que corresponde, logicamente, a um número de exemplares fraudulentos editados, utilizados, apreendidos ou vendidos, multiplicado pelo valor unitário de cada um deles. Pessoal, isso aqui é muito interessante, eu tenho até um caso igual advogo representando uma pessoa que fez isso, de violação de direito autoral na internet. É muito importante que você entenda que isso daqui, na sua cabeça, como operador aí dentro do cenário da vida artística, que você não concorra com riscos no que diz respeito a utilizar de obra alheia sem a devida autorização. Então, na verdade, o meu intuito aqui não é que você decore isso, ou que você tenha isso na ponta da língua sobre o que de repente vai ser alvo de indenização ou não, mas é que você tema a informalidade das questões ao qual elas vão serem praticadas. Se a questão não for literalmente
combinada e reduzida ali a um contrato ou a troca de e-mails, por exemplo, minimamente falando, né, a troca de e-mails, você corre o risco de repente ter uma obra autoral sua. Quando eu digo obra autoral, eu me relaciono, como já dito em outras aulas, eu estou dizendo sobre o direito do autor e os direitos que lhes são conexos. Então, é muito importante que você tenha total consciência da modalidade de utilização dessa obra e da sua autorização para que ela seja utilizada. Porque senão você pode pedir uma indenização, caso isso venha acontecer contigo, ou alguém que de repente se sinta lesado por conta de alguma intervenção que você faça, mesmo que às vezes de forma inconsciente ou sem culpa, você também pode ser processado e, enfim, venha a ser pedido uma indenização, caso você faça alguma coisa que corresponda a essas tipo de violação. Tá certo, pessoal? Te vejo na próxima aula.